História de hoje. Eu trabalho numa lanchonete que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes da noite passada não eram humanos. Sabe como só uns pequenos acidentes te deixam sem ter onde morar? Uma despesa de emergência aqui, umas taxas de cheque especial ali, um cheque do aluguel que voltou porque teve as taxas, e um aviso de despejo que aconteceu por causa do cheque. Eu fui de estável, embora não rica, para dormir no meu carro em 4 semanas. E me considero sortuda. Pelo menos tenho um carro e um emprego. Por isso tenho essa história. Eu trabalho no turno da noite em um fast food de uma rede famosa que fica aberta a noite toda. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Estão sempre contratando. E não ligam muito pro seu histórico. Eram as horas calmas quando a hora é tão tarde que ainda é cedo. O restaurante estava vazio, então eu estava encostada no balcão comendo um hambúrguer com queijo cheddar e cebola com shoyu enquanto procurava outros empregos no meu celular. O chapeiro estava lá fora fumando, e a única outra pessoa no restaurante comigo era uma garota grávida chamada Sandra, que estava mandando mensagens para a avó dela nervosa. Vou ter que sair mais cedo. Minha avó está dizendo que preciso buscar meu filho. Odeio quando ela faz isso, mas também não posso pagar uma babá. Sandra é gente boa. Mas como todo mundo aqui, ela estava passando por um momento difícil. O namorado dela estava na prisão a 96 quilômetros daqui, e parte do motivo pelo qual ela trabalha aqui é para encher as contas dele e ter dinheiro suficiente para visitas regulares. Ele estava lá por assassinato ou algo assim, mas a gente não fala muito sobre a vida pessoal, então eu não tinha certeza. Bruno era o chapeiro, e ele fazia uma pausa para fumar em toda oportunidade disponível, o que, quando o restaurante estava vazio, significava muita oportunidade. Ele voltava se um cliente entrasse, mas não havia motivo para incomodá-lo. Ei, não tem problema. Eu cuido de tudo. Vai buscar seu filho, eu disse. Obrigada. Você salvou minha vida. Te devo uma. Não se preocupe com isso. Te vejo quarta-feira. Completei, ela saiu correndo pela porta, e eu não pensei em mais nada. Ouvi ela se despedir de Bruno, e então o motor do carro dela rangendo enquanto ela ia embora. Eu tinha mais 4 horas de turno, e com sorte, ia continuar tranquilo. Claro, como estou aqui falando com vocês, vocês sabem que eu não tive tanta sorte. A porta tocou e uma família de 4 pessoas entrou, mãe, pai, menino e menina. Meus olhos foram para o estacionamento. Eu não vi nenhum carro, mas eu só disse para mim mesmo que eles poderiam ter estacionado atrás do prédio. É engraçado, mas eu não me lembro como eles eram. No entanto, eu me lembro do que eles estavam vestindo porque eram umas paradas bem tipo seriado de família americana dos anos 60. O pai estava com uma camisa xadrez azul com uma camiseta branca por baixo e calças caque. O cabelo dele estava perfeitamente penteado para trás, como aqueles anúncios antigos da Gomalina. A mãe usava um vestido xadrez vermelho com uma saia larga, anágua e cintura marcada. O cabelo dela também era impecável, direto de um comercial antigo da Betty Crocker. A menininha tinha o cabelo em 2 Marias Chiquinhas adornadas com laços amarelos e estava usando uma camisa rosa e shorts azuis. O menino tinha um topete perfeito e usava uma camisa azul e shorts vermelhos. Eu me senti perturbado. Eles pareciam perfeitos, mas ao mesmo tempo pareciam errados. Bruno voltou para dentro, olhou para a família enquanto eles se acomodavam em uma cabine. E então foi pelas portas de balanço para os fundos sem dizer uma palavra. Mal educado, pensei, boa noite, pessoal, eu disse enquanto colocava os cardápios plastificados. Posso trazer alguma coisa para beber? Cada membro da família juntou as mãos sobre o cardápio e se virou na minha direção com um sorriso. 4 copos de leite, por favor, disse o pai, com um tom caseiro como algo de uma sitcom antiga. Tudo parece tão delicioso, disse a mãe alegremente, sem olhar para o cardápio. Eu não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto adultos pedirem leite, especialmente a uma hora tão tardia. Obrigado, disse o pai quando coloquei os copos deles. Ninguém tinha se movido 1 centímetro, a postura e os rostos na mesma posição enquanto eles me observavam servir suas bebidas e voltar. Eu limpei as mãos no meu avental e tentei um sorriso. Vocês estão prontos para pedir? Os 4 olharam para minha etiqueta de identificação em sincronia, e de repente fiquei feliz que a maior parte estivesse escondida sob meu uniforme. Estamos esperando por alguém, disse a mãe com uma voz cantada. Todos se viraram para se encarar, pequenos sorrisos idênticos em seus rostos. Não era certo que crianças fossem tão quietas, ou que alguém ficasse tão parado. Para ser honesto, também não era normal esperar por alguém naquela hora. Eu fingi limpar os balcões. Os convidados não deveriam ser deixados sozinhos, e eu não sabia o que fazer. Você tem certeza que não posso trazer nada?
Perguntei depois de alguns minutos angustiantemente silenciosos. Nós já dissemos, estamos esperando, uma das crianças sibilou. Eu me assustei e deixei o pano cair. Aquela não era a voz de uma criança. Todos os 4 pares de olhos se fixaram em mim novamente. Mas desta vez, ninguém estava sorrindo. Meu coração disparou nos meus ouvidos, e eu poderia jurar que eles também ouviram. Ok. Eu ri nervosamente, minha voz um pouco aguda demais. De repente, no canto do meu olho, eu vi Bruno acenando freneticamente atrás das portas de balanço, gesticulando para que eu fosse para os fundos. Aliviada por ter uma desculpa para sair, eu recuei lentamente, algo no meu cérebro mais primitivo me dizendo para não virar as costas para eles. Que se dane as regras, eu não podia ficar lá fora sozinho com eles por mais um segundo. Eu mal tinha aberto as portas de balanço quando ele me puxou para dentro. Escuta, ele sussurrou urgentemente, com a mão firme no meu braço. Aquelas pessoas lá fora não são pessoas de verdade. Eu olhei para trás pela pequena janela na porta de balanço, eu não. Ele me interrompeu. O que eu não tenho é tempo para explicar. Você está vendo aquele saco de sal? Ele virou a cabeça para um saco gigante de sal grosso puro que eu de alguma forma nunca tinha visto desde que comecei a trabalhar aqui. Joga uma linha na frente. Certifique-se de que esteja longe o suficiente para que a porta de balanço não quebre a linha. Precisa ir de uma parede a outra. Jogue mais se não tiver certeza. Eu estou confusa, disse nervosa. E eu estou morrendo de medo. Joga logo. Ele ergueu seu próprio saco grande de sal e começou a fazer um círculo largo, grande o suficiente para caber nós dois. Olhando para trás, eu pude ver que já havia uma linha de sal semelhante na parte de trás, estendendo-se de parede a parede. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas nunca tinha visto Bruno ser nada além de tranquilo e relaxado durante todo o tempo que trabalhei aqui. E isso foi o suficiente para me fazer ouvir. Enquanto eu jogava, dei uma espiada pela janela redonda nas portas de balanço e vi a família ainda sentada lá. Eles ainda não tinham se movido. Isso é muito assustador, eu murmurei baixinho, depois que minha linha de sal foi jogada e verificada 2 vezes. Bruno apontou para o interior do círculo e pressionou um dedo nos lábios. Na ponta dos pés até a parede, ele abriu cuidadosamente a caixa de circuitos. Então, respirando fundo, ele desligou os disjuntores, mergulhando todo o restaurante na escuridão e desligando as luzes do lado de fora. No instante seguinte, ele saltou para se juntar a mim no meio do círculo. Um segundo depois, ouvi o grito mais profano da área de jantar. Eu tapei meus ouvidos com as mãos, mas não ajudou. Era como se as ondas sonoras fossem feitas de vidro quebrado. Minha pele parecia estar sendo arrancada. Meus tímpanos gritaram. Comecei a cair, e parei abruptamente apenas no meio do caminho. Bruno tinha torcido a gola da minha camisa em volta da mão dele. Eu quase tinha caído para fora do círculo. Outro grito passou por mim e eu solucei em confusão e dor. Meus músculos se contraíram em nós enquanto eu lutava contra uma vontade instintiva de correr. A mão de Bruno apertou, me mantendo no chão. Naquele momento, as portas de balanço explodiram, e uma massa escura e borbulhante escorregou e se espalhou para dentro. Você pensaria que estaria muito escuro para ver alguma coisa, mas havia tantas bocas, tantos dentes, tantos olhos. O espaço se encheu com o cheiro de podridão e piche. Esta era a família, tudo que estava no meu estômago subiu. Tapei minha boca com as mãos para evitar o vômito. A massa deslizou e se espalhou até a beira da linha de sal e se estendeu horizontalmente ao longo de todo o seu comprimento. Eu entendi por que havia um círculo agora. Se houvesse a menor lacuna na linha, ou entre a linha e a parede, ela teria escorregado. Meus olhos queimaram quanto mais eu olhava. Senti algo quente cair na minha mão. Achei que fossem lágrimas. Era uma hemorragia nasal. Enquanto os gritos aumentavam, Bruno gritou. Feche os olhos. Eu tapei meus ouvidos com as mãos, fechei os olhos e solucei. Eventualmente, eu não sei quanto tempo, os gritos pararam. Devo ter desmaiado logo depois porque quando acordei, era o amanhecer. Cada músculo e osso do meu corpo doía quando me levantei. Meu rosto estava uma zona coberto de lágrimas, meleca e sangue. Bruno estava com os olhos vermelhos e maltrapilho. Ele estava usando a vassoura especial, aquela que dizia não use, com caneta hidrográfica no cabo para varrer todo o sal para uma lixeira grande com a mesma diretiva. O sal tinha ficado azul esfumaçado e cheirava a enxofre e gasolina. Talvez fosse a luz do dia, talvez fosse sobreviver à noite mais aterrorizante da minha vida. Mas quando falei, minha voz foi surpreendentemente calma, embora parecesse que eu tinha mastigado e engolido o vidro quebrado. Vou lavar meu rosto. Depois vou fazer café para nós. E então você vai me dizer o que diabos foi aquilo. Ele assentiu, murmurou.
Valeu! E continuou varrendo. Eu fiquei tentada a virar a placa na porta para fechado, mas daria azar se o gerente aparecesse do nada quando eu fizesse isso. Além disso, o lugar estava vazio. Depois que ele terminou de varrer, ele lavou as mãos e se juntou a mim. Eu servi uma caneca para ele do melhor café que já tinha feito na minha vida. Ele acendeu um cigarro e nos olhamos em uma mesa vazia. Apesar da comoção, o restaurante estava em perfeita ordem, como se nada tivesse acontecido. O que foi aquilo? Ele tragou longamente, como se estivesse pensando em me dizer a verdade ou não. Mas depois da noite passada, era tarde demais para mentir. Eles são chamados de a família. Eu nunca os vi antes, mas Carla, a garçonete antes de você e Sandra, trabalhou aqui por alguns anos e disse que eles aparecem de vez em quando. Ele fez uma pausa como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Eu tomei um longo gole e ele continuou. A primeira pista foi que eles não tinham carro. Eles simplesmente apareceram, nem sei de onde, e entraram. A segunda é como eles estavam vestidos. De onde eles vieram? Eu não sei, mas a lenda é que uma família desapareceu misteriosamente na rodovia décadas atrás e quando eles voltaram eles eram aquilo. E vocês não pensaram em me contar isso quando me contrataram? Você teria acreditado? Acho que não. Pois é. Há uma razão pela qual o salário é acima da média para este tipo de serviço. E o sal? As luzes? Escuta. Eu não sei todas as regras e ela também não sabia, mas antes que este lugar fosse construído, aparentemente houve muitos mais desaparecimentos. As pessoas desciam nesta saída porque achavam que viam uma placa de comida ou gasolina, faziam uma curva e nunca mais eram vistas. Mas agora? Agora, as pessoas só param aqui. Bem na rodovia e de volta. É quando a família aparece e isso significa que eles estão com fome. E eles vêm aqui. É isso aí. É por isso que você foi direto para os fundos? Eu precisava começar. E você desligou a luz para que ninguém parasse enquanto eles estivessem aqui? É. E o sal? Ele ficou quieto. Você viu o porquê. Naquele momento, a porta se abriu e um casal com uma criança entrou. Uma família de verdade. Alheios, paramos de conversar. Eu anotei o pedido deles e Bruno esquentou a grelha. Não havia mais nada a fazer. Isso aconteceu algumas semanas atrás, mas eu ainda estou trabalhando lá. A empresa nos deu um cheque de bônus extra quando o incidente foi relatado, o que me colocou em um hotel barato com uma cama e um chuveiro decentes por um tempo. Ainda estou me candidatando a empregos, mas ninguém mais me ligou para uma entrevista. Estou viva por causa de Bruno, mas ele foi contratado como oficial de correções em uma penitenciária do estado e vai sair em breve. Eu posso deletar isso mais tarde, mas eu precisava compartilhar com alguém, onde ninguém saberia quem eu era ou me julgaria. O que você acha que eu deveria fazer? Se você for sair e eles ainda não tiverem um funcionário novo, deixe uma lista de regras em algum lugar para os próximos saberem. Eles podem não acreditar no começo, mas pelo menos vão saber e, com sorte, vão se lembrar. Essa é uma boa ideia. Perguntei pro Bruno se ele conseguiu falar com a Carla de novo, talvez pedir mais informações ou detalhes, mas ele disse que o número dela foi desativado. Se você fizer a lista, eu também adicionaria a sensação de desconforto e a vontade de sair correndo como sinais. Isso é uma informação importante para se adicionar. No meu caso foi tão estranho. Eu sabia que precisava ficar no círculo, mas cada fibra muscular do meu corpo estava gritando para correr para fora dele. Caso tenha alguma atualização, eu trago para vocês.